A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 181º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de Jonas. A inspiração do dia. Primeira chamada de Deus a Jonas. E segunda chamada de Deus a Jonas. No capítulo 1 destaca o versículo 1. Jonas. Jonas foi um profeta do Reino do Norte durante o reinado de Jeroboão II. No versículo 2 destaco: vai a Nínive. Jonas foi chamado por Deus para advertir a Nínive, concernente ao juízo divino que estava prestes a se abater sobre ela em consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Israel odiava os assírios e os considerava uma grande ameaça à sua sobrevivência. No versículo 3 destaco: Jonas se levantou para fugir. Jonas fugiu da chamada divina, recusando-se a entregar a mensagem de Deus a Nínive, porque receava que seus habitantes se arrependessem e Deus o livrasse do juízo. Primeiro, o profeta não queria que o Senhor tivesse misericórdia de nenhuma nação, exceto Israel, e sobretudo que não tivesse compaixão da Assíria. Jonas se esquecera de que o propósito supremo de Deus para com Israel era que este fosse uma bênção para os gentios e os levasse ao conhecimento de Deus. Segundo, Cristo vocacionou a igreja para cumprir uma tarefa missionária maior do que a de Jonas: ir por todo o mundo pregando o evangelho. Tal como Jonas, muitas igrejas pouco se interessaram pela obra missionária. Preocupavam-se exclusivamente com a edificação de seu próprio reino no país onde atuam. Ainda dentro do versículo 3, Tarsis. Tarsis ficava ao sudeste da atual Espanha, a uma distância de aproximadamente 4.000 quilômetros de Israel. Era, portanto, um dos lugares mais remotos em relação à Terra Santa, em direção oposta a Nínive. No versículo 4 destaca um grande vento. Deus envia uma grande tempestade sobre o mar Mediterrâneo a fim de persuadir a Jonas a obedecer à chamada divina. Devido à desobediência de Jonas, as vidas dos marinheiros estavam em perigo. Se os crentes não estiverem plenamente consagrados a Deus e à sua vontade, suas famílias e demais pessoas que os cercam muito poderão sofrer. No versículo 5 destaco: Jonas dormia um profundo sono. Enquanto a vida dos marinheiros corria grande perigo, o servo de Deus dormia. Hoje, muitos são os crentes que se acham adormecidos e despreocupados, enquanto ao seu redor almas preciosas perecem nas tempestades da vida. No versículo 7 destaco: lancemos sortes. É provável que os marinheiros tenham colocado pedrinhas ou pequenos pedaços de madeira marcados num vasilhame para tirarem um deles. Deus controla a escolha, de modo que a sorte recaiu sobre Jonas, identificado como o culpado. No versículo 12 destaco: lançai-me ao mar. A disposição de Jonas em morrer para salvar os marinheiros indica quão culpado ele se sentia
por ter desobedecido a Deus e por colocar a vida da tripulação em perigo. No versículo 17 destaca um grande peixe para que tragasse Jonas. Deus providenciou um grande peixe para salvar a vida de Jonas, de modo milagroso. Conservou-o vivo por 3 dias no ventre do peixe. Primeiro, os incrédulos e falsos mestres rejeitam o milagre, colocando-o na categoria de obra de ficção. Jonas, no entanto, considerou um fato histórico, chegando a citar o incidente para ilustrar sua própria morte, sepultamento e ressurreição. Segundo, noutras palavras, Jesus pôs a experiência de Jonas na mesma categoria de sua morte e ressurreição. Ele aceitou-a como milagre de Deus, operando de conformidade com seu propósito na história da redenção. Para todos os crentes genuínos, portanto, fica confirmada a autenticidade do milagre. No capítulo 2, destaca os versículos 1 a 10. E orou Jonas. Esta é a oração de Jonas pedindo o livramento da morte e a subsequente ação de graças. Primeiro, do ventre do grande peixe, Jonas clama ao Senhor, embora se considerasse quase morto. Sua oração é ouvida pelo Senhor que, em sua misericórdia, poupa-lhe a vida. Segundo, os crentes nunca devem perder a esperança, mesmo em situações que pareçam insuportáveis. Assim como Jonas, os crentes devem clamar a Deus, pedindo misericórdia e ajuda. Depositemos, pois, nossas vidas em suas mãos. No versículo 3, destaco: Tu me lançastes. Jonas sabia que fora desobediente e reconhece ter sido Deus quem o lançara ao mar. Sua maior tristeza e temor era ser banido eternamente da presença de Deus. No versículo 7, destaco: Eu me lembrei do Senhor. Lembrar-se do Senhor significa que Deus se torna uma presença real na vida do crente. É só clamar a Ele com fé, em qualquer circunstância, para ser ouvido. Ainda no versículo 7, destaco: Entrou a ti a minha oração. Quando os crentes oram, devem crer que as suas orações chegam até a presença de Deus. No versículo 9, destaco: sacrifício, agradecimento. Enquanto Jonas decidia oferecer sacrifícios em ação de graças, Deus interveio em favor do profeta. No versículo 10, destaco: Ele vomitou a Jonas na terra. Até aqui, temos na narrativa a ocorrência de 7 milagres. Deus, vamos lá. Primeiro, provocou a grande tempestade. Segundo, fez a sorte recair sobre Jonas. Terceiro, acalmou o mar. Quarto, preparou o grande peixe para engolir o profeta. Quinto, manteve-o com vida no ventre do peixe durante 3 dias. Sexto, fez com que o peixe conduzisse Jonas até a praia. E sétimo, fez com que o peixe o vomitasse em terra seca. No capítulo 3, destaco o versículo 2, a pregação que eu te disse. Primeiro, Jonas foi chamado pela segunda vez a pregar o juízo e a condenação contra Nínive. Sua responsabilidade era entregar a mensagem, quer os ninivitas a acolhessem, quer não. Segundo, os pregadores do Evangelho são chamados de modo semelhante a pregar todo o conselho de Deus. Devemos pregar tanto a misericórdia quanto a ira de Deus, tanto o perdão quanto a condenação. Deve ainda tomar cuidado para não enfraquecer o Evangelho, evitando temas éticos e as doutrinas consideradas difíceis. Antes, devemos pregar
de tal maneira que os ímpios deixem os seus maus caminhos e se voltem para Deus. No versículo 3 destaco uma grande cidade. A cidade de Nínive tinha mais de 120.000 habitantes. No versículo 5 destaco: os homens de Nínive creram em Deus. Primeiro, os ninivitas aceitaram a mensagem de Jonas, crendo já estarem condenados, a menos que se arrependessem. Como expressão de seu genuíno arrependimento e humildade, jejuaram e vestiram-se de panos de saco, um tecido grosseiro, geralmente feito de pelo de cabra. Segundo, Jesus declarou que Nínive se levantara no dia do juízo para condenar Israel por causa de sua incredulidade e dureza de coração. No versículo 10 destaco: Deus se arrependeu do mal. Por ter o povo se arrependido, Deus suprimiu o juízo. Primeiro, o desejo primordial de Deus é usar de misericórdia e não executar o castigo que a sua justiça requer. O Senhor é um Deus que se move de compaixão pelos pecadores que, sinceramente, se arrependem. Segundo, este livro ilustra a verdade bíblica de que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, recebam o perdão e a vida eterna. E por fim, o capítulo 4, destaca o versículo 1. Desgostou-se Jonas extremamente. Jonas irritou-se porque Deus resolvera perdoar os ninivitas. Ele não queria que o Senhor poupasse estes arqui-inimigos de Israel. Primeiro, o problema fundamental de Jonas era que ele não priorizava a vontade de Deus. Preocupava-se mais com a segurança física dos israelitas. Segundo, os crentes podem estar preocupados com o sucesso da igreja, sem que estejam, todavia, no centro da vontade de Deus, conforme os propósitos e padrões revelados na Bíblia. No versículo 2, destaco Deus piedoso. Deus é piedoso, gracioso, anela ajudar-nos. Misericordioso, sente compaixão. Longâmino, não deseja castigar os ímpios. Grande beniguidade, é compassivo e clemente, e te arrependes do mal. Isto é, deleita-se em abolir seus juízos quando nos arrependemos de nossos pecados. Estas características de Deus são reveladas por toda a Bíblia. No versículo 3 destaco: melhor me é morrer. Jonas ficou tão frustrado e emocionalmente perturbado que preferiu morrer. De alguma forma, achava que Deus se voltara contra ele e Israel, ao poupar os ninivitas. No versículo 6 destaco: fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. Ao invés de rejeitar a Jonas por causa de sua atitude, Deus compassivamente procura convencê-lo. Imediatamente, o uso de uma planta de rápido crescimento. Com isso, o Senhor mostra-lhe que se importava tanto com Israel quanto com as outras nações. No versículo 9 destaco: é acaso razoável que assim te enfades? A ação de Deus mediante a aboboreira e o vento quente oriental visava evidenciar o interesse egoísta que Jonas demonstrava pelo seu próprio bem-estar físico, em contraste com a sua falta de solitude pelos ninivitas. Jonas preocupava-se mais com o seu próprio conforto do que com a vontade de Deus concernente a Nínive. E por fim, o versículo 11: não hei de eu ter compaixão de Nínive? Deus expressa seu amor a Nínive. Primeiro, é o amor do Criador pelas suas criaturas, embora estas vivam no pecado e rebelião contra as suas leis.
É um amor que vai muito além de qualquer amor humano. Segundo, o amor de Deus pela humanidade estende-se além do seu próprio povo e alcança os perdidos em todos os lugares. Esta verdade foi plenamente explicada quando Deus enviou seu Filho Jesus para morrer em prol de toda a humanidade, e quando Jesus enviou os seus discípulos por todo o mundo a pregar o Evangelho, e fez discípulos em todas as nações. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você conhece, aprende a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.